Olá, professores. Hoje nós vamos estudar, ter uma aula como subsídio da nossa lição 11, que é a nossa lição Nova Vida, Novos Comportamentos, que é uma lição baseada em nossa lição em Colossenses, um tratado cristológico. Nós estamos finalizando já essa revista, depois de a gente passar por tantos temas, estudar tanto sobre Cristo, estudar tanto sobre a supremacia dele para conosco. A gente vai chegando nos últimos capítulos, nas últimas orientações de Paulo, mas não entendendo de que essas últimas orientações têm algo menor do que todo o desenvolvimento dele. Muito pelo contrário, ainda a gente tem aqui pontos muito interessantes a se estudar, pontos muito interessantes para você passar para o seu aluno, pontos muito interessantes para nós, professores, trazermos para a nossa vida, né? Essa lição, Nova Vida, Novos Comportamentos, ela é uma continuação automática da lição anterior, que é uma Nova Vida em Cristo. Mas aqui nós fizemos uma ideia, principalmente com o Dani Batista, que nós fazemos uma comparação básica entre troca consumista de coisas em nossa vida cotidiana e a troca que foi proposto a nós ou que aconteceu conosco quando nós aceitamos a esse Jesus e decidimos viver por ele. Para começar, nós temos o primeiro tópico e aqui, como a gente vai usar como posso dizer assim, uma comparação para toda essa lição, eu não vou falando tópicos por tópicos, então a gente vai falar nela como um todo, passando por todos os tópicos. Então, professor, quando você for olhando, você vai percebendo que nós passamos de um tópico para o outro dentro dessa mesma comparação, tá? Nós começamos com um texto, obviamente que eu não vou ler o texto inteiro, que é do Colossenses 3, do 5 ao 17, e os temas que temos descartamos as roupas velhas? O seu comportamento importa? A resposta é a renovação. Dentro disso, só o para refletir que é legal pra gente começar nossa aula Deus se alegra em ver nossa transformação. O Senhor se importa com o nosso comportamento e nós também devemos nos importar com isso. Para começar, a gente podemos pensar em alguns exemplos, algumas coisas do nosso cotidiano para a gente conseguir fazer essa simbiose e conseguir ter uma ideia melhor sobre o que Paulo está querendo dizer quando ele vai falar para a gente se despir do velho homem. Então, como que a gente pode trabalhar? Os exemplos que a gente colocou aqui são exemplos consumistas dentro de em uma sociedade extremamente rotativa e com uma ideia muito clara sobre o que se compra, o que se tem, o que se adquire, perde valor muito rápido, porque você necessita automaticamente em dar novos passos, ter coisas melhores e assim progredir dentro da sua vida. E a ideia é muito intrínseca sobre quanto mais eu possuo coisas novas, mais eu estou progredindo, por mais que na prática isso não seja tão real assim, né? Então, aqui os exemplos que a gente vai colocar, ele vai começar dizendo, né, sobre a sociedade do consumo, e nós vamos começar o primeiro tópico com um celular, onde a gente compra um celular, eu tenho pais que têm celulares um pouco mais antigos, e por muito tempo, às vezes eu chego neles e falo assim, pai, troca o celular. Eu falo pra ele sempre, professores, pai, troca o celular. O celular ainda é aquele celular de 5 chip. Celular pequeno, seu dedo é grosso, fica ruim pro senhor escrever e tal. E eu falo pra eles, pai, troca o celular, pega um celular mais novo, tal. E sempre a resposta dele é, pra quê? A resposta dele pra mim é sempre essa, pra quê? Porque pra mim, está intrínseco aqui dentro dessa sociedade, e aí eu não tô me tirando disso, professor, a ideia de você ter uma coisa melhor, mais potente, uma coisa mais atual, traz para nós não só determinadas facilidades, como também traz determinados confortos para nós, entendendo de que, nossa, nós temos isso de última geração, nós conseguimos comprar aquilo. E perceba-se que as coisas que nós tínhamos começam a perder valor cada vez mais rápido. Então, é normal você comprar um celular e ter por muitos anos antes. Hoje em dia, se você tiver condições, automaticamente dá 2 anos, às vezes 1 ano, às vezes 3 anos, dependendo quem não liga tanto, você já troca. Tem pessoas que já firmam com determinadas empresas como se fosse um convênio para cada ano você pegando o celular mais novo, você colocando o celular mais novo. E assim o seu vai ficando desatualizado.
Esse é o nosso conceito, esse é o nosso contexto dentro da nossa sociedade. O conceito de consumir o máximo possível porque isso nos traz prazer. Isso não traz prazer. E a ideia é, quanto mais eu consumo, mais do que eu tinha se torna velho. Aqui, eu estou gravando para vocês hoje, estou olhando para uma câmera, tenho o cameraman, vou dizer assim, mas não é esse título, atrás de mim, e a gente conversa sempre, atrás da câmera, e a gente conversa sempre sobre esse fato de você ter uma coisa melhor, esse fato de você investir mais em um trabalho, investir mais em alguma coisa que você vai usar. Então a gente está sempre nesse conceito, entendendo que comprar outra coisa é uma evolução. Ah, mas é para o meu trabalho, outro contexto, ok. Mas e na nossa vida pessoal? O carro... Quantas vezes você tem um carro, professor, e o seu carro ele te entrega, vamos supor, tá? Tô dando só um exemplo. Você tem um carrinho lá, e o seu carrinho tem a sua direção, tem o seu vidro automático, tem o seu ar-condicionado, gasta tranquilo. Você passa um tempo com aquele carro e você fala, vou trocar de carro. E você vai pegar um carro um pouco mais novo, com as mesmas características, porque o seu ficou velho. Então a gente tem essa ideia de que tudo que a gente vai passando com o tempo vai ficando velho e com pouquíssimo tempo de utilização. O que acontece? Essas coisas velhas que vão ficando, aqui é um contexto bem grande, tá? Essas coisas velhas que vão ficando, a gente vai começando a doar, a vender, com uma ideia de que agora eu comprei uma coisa melhor e aí eu vou me desfazer dessa coisa velha. E aí você vende o seu celular, aí você vende a sua casa, aí você vende o seu carro, e assim sucessivamente. E se eu perguntar para você, eu tenho certeza de que você vai concordar que em nossa mente, em nossa alma, no nosso intelecto, nós entendemos automaticamente que isso é uma evolução. Então, se eu troquei de carro, se eu troquei de celular, se eu troquei... E pode ser-se uma evolução? Claro, com certeza. Mas por muitas vezes, eu e você sabe que nós não precisávamos dessa evolução. Porque o que era velho não era tão velho assim. Agora, o que isso tem a ver com tudo que a gente colocou aqui na revista? Porque quando nós nos desfazemos de algo, nós subentendemos de que aquilo está velho e entendemos de que a gente precisa de algo mais novo, então a gente compra aquilo mais novo. Ok, a paráfrase que Paulo vai utilizar é bem parecida. Ele vai dizer assim, para nós, dos versículos 9 e 10, acompanhem comigo, ó. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. A ideia é o quê? Que nós também temos algo velho dentro de nós, ou tínhamos algo velho, e nós se despirmos, nós tiramos isso, como se fosse uma troca de roupa. Tem um exemplo da roupa aqui também, dentro da nossa revista. Então, como se nós trocássemos de roupa. Isso aqui está velho nesse momento e eu vou colocar algo novo. Ok. Quais são as diferenças desse consumismo do nosso dia a dia para o que Paulo está dizendo aqui que nós já vamos interpretar? A diferença é, a troca dentro da vida do cristão, ela acontece por duas coisas extremamente, como posso dizer assim, certeiras. Uma, o velho que você tira não serve mesmo. Não serve para nada, é totalmente destrutivo, não vai trazer nada de bom para sua vida. Muito pelo contrário, tudo que vai te fazer mal, vai te colocar em lugares onde você não queria estar, vai fazer você falar coisas que você não queria falar, vai fazer você pensar coisas que é extremamente ofensivo à presença de Deus. O velho ele não pode ser reutilizável. Você não está trocando constantemente porque é necessário se renovar dentro de retirando... Não é isso. A ideia não é essa. A ideia é de que toda a roupagem nossa do velho homem não presta. Ah, mas aí eu tô trocando gradualmente, então troquei uma camiseta, troquei um relógio, troquei uma calça. Não estou dizendo que o processo para que a gente vai chamar de santificação mais tarde, ele é um processo instantâneo. Mas o processo da justificação, de você colocar, assim como Deus colocou aquela pele de animal em Adão, lá no Éden, esse processo, ele é Deus quem faz em nós, e nós se despirmos do nosso velho homem, e é entender de que aquilo não presta mais, não pode ser reutilizável. Então é diferente quando eu tô com um celular, e eu posso vender aqui pro meu parceiro que tá aqui, e eu vou comprar um outro, por quê? Porque ele consegue utilizar ainda. O que tem dentro de nós não pode ser utilizado. O que tem dentro de nós não entra numa ideia de consumo, entra numa ideia de destruição.
Então, se desfazer, se despir do que nós somos, se despir do nosso velho homem, se despir da nossa natureza pecaminosa, nada mais é do que pegarmos tudo que está em nós e destruirmos, tirarmos de nós, aniquilarmos isso. O nosso trabalho é não deixar vestígios. O nosso trabalho é não deixar nada que possa chegar até nós e nos lembrar e nos fazer estar vestidos com essa roupa novamente. Como assim? Vou dar um exemplo para você. Talvez os pentecostais têm muito essa linguagem, então talvez você se identifique, professor. Às vezes você vê alguém, um crente ou algo assim, ele tem aquele famoso perdendo a linha, onde ele discute de uma forma mais ferrenha, onde ele grita, onde ele fala uma palavra de baixo calão, onde ele fala, enfim, ou ele vai pra cima de alguém, vai pra uma agressão física, desrespeita ferrenhamente uma pessoa, e aí às vezes aquilo passa, ele se acalma, e aí depois você vai conversar com ele, e aí ou você fala pra ele, ou ele fala pra você, mas isso aqui é meu velho homem que se aflorou. Você já ouviu essa linguagem alguma vez? Essa linguagem que nós estamos escutando é a ideia de que ele está vestido com o velho homem dele. Ele não se despiu. É o que Paulo está dizendo aqui. Quando você, olha o que ele vai colocar, a última palavra do versículo 9, ó. Práticas. Visto que vocês se despiram do velho homem com as suas práticas. Então, quando nós colocamos isso, o que isso vai entrar em contraste com a nossa sociedade? Nós temos a nossa renovação de nossa mente, com certeza. Com certeza, todo dia nossa mente está se renovando, buscando, junto com o Espírito Santo guiando a santificação, dia após dia, para sermos pessoas melhores. Ok, isso é verdade. Mas o se despir do velho homem, o tirar essa natureza antiga, essa natureza destruidora de dentro de nós, nada mais é para nós do que entendermos de que nada dentro da gente presta. Nossa, mas isso é muito pesado. Sim, professores, é pesado. Nada dentro de você, nem dentro de mim, nem nada dentro dos seus alunos presta. Esses tempos eu estava dando uma aula na minha igreja local, para a classe de adultos, e eu perguntei, eles estavam todos lá, alguns contando suas experiências de conversão e tal, e eu perguntei para que eles retornassem para as pessoas que eles eram antes da conversão, da verdadeira conversão, né? E se imaginassem hoje sendo aquelas pessoas. E muitos não conseguiram nem fazer nem conseguir imaginar de uma forma clara como seria, porque é inimaginável para alguns. Porque a mudança é tão brusca, a nova roupa é tão superior, que eles não conseguem olhar para trás e falar, meu Deus, eu não sei como eu estaria hoje, o que eu seria hoje, o que eu estaria fazendo hoje. Então, quando nós dizemos isso, quando nós falamos que, quando Paulo vai dizer, vocês se despiram disso, o que ele está colocando para mim, para você, professor, para os seus alunos, é que todas as práticas que nós tínhamos antes, elas como posso dizer assim, não convergem com o Evangelho. Elas não conversam com a palavra de Deus, elas não conversam com o Criador. Ah, mas foi Deus que me criou, alguns podem falar, né, professor? Mas a criação de Deus foi afetada pelo nosso pecado, pelo pecado original, e isso vem regendo quem nós somos desde lá de trás. Então a gente sempre usa o exemplo, né, básico, de que você tem uma criança, a criança vem, como o pessoal, criança é perfeita. Não, criança nasce pecadora, tanto que você precisa ensinar ela a falar a verdade, porque mentir ela aprende sozinha. É sempre um exemplo que a gente dá porque é real. Quantas vezes você falou, tem que ensinar pra ele, você tem que dizer a verdade, porque a mentira ela aprende tão rapidamente de que, nossa, se eu mentir aqui, eu não vou ter a repreensão daqui. Por quê? Porque dentro de nós, o que tem dentro de nós, de nada presta. E ele vai dizer, continuando aqui, ele vai dizer que se revistam do novo, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. É aquela famosa ideia de que nós temos o caráter, ou o fruto do Espírito, que vai trazer característica de Cristo para dentro da nossa vida, mas que é introduzido em nós o caráter de Jesus. O caráter de Cristo. Que esse caráter pode ser de a gente dia após dia se desenvolvendo? Claro, pode ser, óbvio. Mas não só isso, é um caráter que causa um impacto nos lugares onde a gente está, causa um impacto nas palavras que a gente fala, causa um impacto nos lugares onde já estão sendo impactados por outras coisas ruins. Por quê? Porque é nítida a diferença na minha vida e na sua vida, professor, do seu aluno, quando você se reveste do caráter de Cristo.
Porque, se nós pensarmos bem, quando o apóstolo Paulo vai dizer assim, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. É muito pesado para mim, para você, professor, olhar, se você consegue olhar para o seu aluno e falar assim, analise a minha vida de ponta a ponta. Analise tudo que eu sou, analise tudo que eu passei, tudo que eu sofri, tudo que eu conquistei, tudo que eu não conquistei, as minhas vitórias, as minhas derrotas, e me imite, porque eu imito a Jesus. Será que a gente tem essa confiança, essa certeza do que nós pregamos, do que nós ensinamos, a ponto de perguntar isso a Ele? Por quê? Porque quando nós analisamos essa ideia de ter o caráter de Cristo dentro de nós, é nós refletirmos características divinas dentro da nossa sociedade. Dentro dos lugares onde o seu aluno vai entrar, dentro da faculdade dele, dentro de alguns que já são um pouco mais velhos do trabalho deles, dentro da família deles, que muitas vezes não é cristã. Então, quando nós olhamos se revestir do novo, sendo renovado à imagem do Criador, é a ideia de que todos os dias esse caráter em nós tem que florescer para que as nossas práticas elas sejam automaticamente ligadas a esse Criador. E quando elas vão ser ligadas a esse Criador, eles vão ver em nós, assim como Paulo sabia que aqueles irmãos viam nele. Então, quando a pessoa olha pra mim, pra você, e vê alguma diferença, tem a galerinha que fala, vi luz em você, tem outra pessoa que fala assim, nossa, você fala diferente, nossa, como é bom conversar com você, nossa, como eu ficaria horas ouvindo você. Quando se tem esse tipo de experiência, entendendo nós, que se fosse nosso nós não teríamos nada, automaticamente as pessoas estão conseguindo ter um pingo de ideia do que é ter, ou conversar, ou ter um contato com o caráter de Jesus. Não, mas eu não estou tendo um contato com Jesus. Claro que não vou cometer essa heresia dizer que você vai ser Jesus na Terra. Jesus já veio e fez o seu trabalho por nós. Mas, antes de tudo, quando ele deixou a sua palavra, quando ele deixou tudo isso que a gente estuda e conversa, ele deixou uma coisa clara, que nós deveríamos ir, fazer discípulos, pregar o Evangelho. E o Evangelho é falar sobre ele e viver sobre ele. É viver aquilo que ele queria, aquilo que ele quer que nós vivamos hoje. Vivamos hoje, né, professor? Então, a ideia é o quê? Se revestir, estar sempre em alerta, mortificando o nosso eu, então renunciando quem nós somos, para que assim a gente consiga prosseguir. Minimamente, mas prosseguir. Por que minimamente? Um passo de cada vez. Porque a partir do processo de santificação, a partir do processo da nova roupagem, automaticamente você vai caminhando devagar. Às vezes soa, às vezes cai um pingo, às vezes você cai, às vezes você tropeça, mas continue caminhando. Que é essa uma ideia que nós viemos trabalhando durante toda a lição, né? Não só isso, como esses impactos, que aí já está nos próximos tópicos, né? Esses impactos trazem em nós uma ideia de que impacto que eu vou ter, como que eu vou impactar com essa roupagem nova, como que eu vou impactar com esse caráter novo, como que eu vou impactar os lugares onde eu estou, com isso que me foi proposto ou com isso que foi me dado quando eu resolvi segui-lo. Primeiro, é automático. Como a gente veio falando aqui durante a explicação, isso é automático. Por que é automático? Porque quem você era, para quem você é em Cristo, já é uma mudança tão brusca, já é uma mudança tão assim, inexplicável, que as pessoas vão notar. E aí as pessoas vão notar não só sobre o seu posicionamento, de, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não sobre o seu posicionamento, não sobre as suas palavras, mas sobre a sua postura. Sobre um conselho que você vai dar, sobre como você lidar com as adversidades, como você lidar com os momentos difíceis da vida. Quando você se apresenta como um cristão para esses momentos, é totalmente diferente quando uma pessoa que está com o velho homem, com a roupa do velho homem, sendo ela mesma, tentando vencer e fazer tudo com a força do seu próprio braço, é nesses momentos que as pessoas enxergam a nossa diferença. Então, primeiro, é nítido. Então, se você falar assim pra mim, professor, Dani, mas eu olho pessoas da minha igreja, eu olho pessoas que trabalham comigo, então 10 anos e parece a mesma pessoa, aceitaram Jesus e não mudaram nada. Então aí você começa a duvidar um pouquinho. Não do evangelho, mas da pessoa. Nossa, mas eu vou... Porque o evangelho
Ele causa. Assim, é uma verdade, é uma afirmação. Ele causa mudança, ele é mudança. Então, se a pessoa a qual você tem uma referência ou a pessoa a qual você conhece não apresentou em nada mudança, comece a desconfiar dessa conversão. Porque a conversão tem que trazer. A nova roupagem tem que trazer. E o que Paulo está dizendo aqui, ele já fala como se eles tivessem já se despido. Então ele coloca aqui, ó, vocês não mintam uns aos outros, visto que, a ideia de que, ó, vocês não vão mentir, por quê? Vocês já se despiram disso. E se revestiram do novo. Então, a ideia para nós é que é tão nítido que as pessoas comentam sobre a nossa mudança. As pessoas alimentam essa nossa mudança. As pessoas questionam a nossa mudança. Nos questionam. Nossa, mas você... Diferente, né? É diferente, porque o Evangelho é essa diferença. Se você for pegar, tem um livro do MacArthur, que é, acho que 12 Homens Extraordinariamente Comuns, se eu não me engano o nome, onde ele vai mostrando praticamente ali, é uma história ali dos discípulos, dos 12, e ele vai mostrando de onde Jesus tirou, e vai mostrando toda a evolução deles, até com algumas, como posso dizer assim, com alguns adendos da história, né, em relação ao contexto da época deles, autores da época, mas tendo a sua base principalmente nos relatos bíblicos, e vai mostrando essa evolução daqueles a quem Jesus falou, vem ser pescador de homens, daqueles que ele falou, siga-me, daqueles 12 no começo, para quem era aqueles 12 na descida do Pentecostes. E quem eles eram? Pessoas totalmente diferentes. Pessoas extremamente diferentes. Onde erraram, onde caíram, onde tropeçaram, onde traíram, mas que o contato diário, o contato com o Salvador como posso dizer assim, a atividade de retirar as roupas do velho homem que eles tinham e que atrapalhavam eles diariamente e se colocar a roupagem de Jesus, do caráter de Jesus, foi fazendo deles uma mudança assim extraordinária. E essas mudanças, Paulo ainda vai colocar alguns pontos aí para vocês. Essas mudanças causam em nós alguns pontos a se posicionar. Paulo ele vai citar a imoralidade sexual. E quando ele cita a imoralidade sexual, ele vai falar pra gente como posso dizer assim, como se isso não devia ser uma questão para nós. Ele vai dizer assim, ó, assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Isso é o versículo 5 do capítulo 3. E aí ele vai dizer, ó, por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. Isso ele vai dizer um pouco antes do assunto que a gente está dizendo, que é o quê? Que depois ele vai olhar para aqueles cristãos e vai dizer assim, visto que vocês já se despiram desse velho homem. Então a ideia é, se vocês se despiram disso, isso aqui tem que morrer junto. Isso aqui não tem que ser uma questão para vocês. Ó, assim, façam morrer. Ele não está falando assim, deixem um pouquinho de lado, mudem um pouco os conceitos, façam de uma maneira mais diferente, tentem fazer de uma maneira um pouco... Não. Destruir. Morrer, faça morrer tudo isso. Então, para nós, eu não estou dizendo que não tem que ser uma questão como se não fosse uma luta, porque para nós eu sei que é, professor, mas não devia ser uma questão como se não devia ser uma dúvida para nós. Nós sabemos que isso tem que morrer. Fazer isso morrer dentro de nós é fácil? Não, não é fácil. Mas isso não tem que ser uma dúvida de nós olharmos e falar assim, mas será? Não existe o será. É morrer. É morrer todos esses exemplos que ele deu para os jovens. A maioria das vezes o principal é a imoralidade sexual, né? É o sexo antes do casamento, a masturbação. Mas é a ideia de fazer morrer, é de matar literalmente, assim, não estou conseguindo achar uma palavra melhor do que isso. É destruir, é aniquilar, porque isso não faz parte da nova roupagem. Isso não faz parte da nova roupagem. Então, não é só sobre o falar. Se alguém perguntar para um jovem seu, professor, mas você faz sexo antes do casamento? Não. Ele pode responder não. Isso é se posicionar, isso é falar assim. Mas ele ser tão real com essa nova roupa, ele ser tão real, que as pessoas vão falar, bom, não concordo, mas isso aí é real para ele. Eu não lembro uma ideia, eu não lembro quem são as pessoas, eu não lembro se era o John Locke e o Spurgeon pregando, mas eu lembro que era um grande filósofo
que estava correndo para ouvir um grande pregador dos puritanos que ele ia pregar, não lembro qual é o pregador específico, e ele tá correndo e alguém chama ele no meio da rua, esse filósofo, fala assim, ei, fala para ele, né? Por que você tá correndo? Ele fala, ó, vou ouvir fulano de tal, já começa. E aí perguntam para ele, né? Mas por que você vai ouvir fulano de tal se você não acredita no que ele prega? E aí o filósofo responde, mas ele acredita. É que as pessoas conseguem ver em nós, professor, que aquilo é real para nós, que aquilo é verdade para nós, que aquilo não é uma questão para nós, que aquilo não é dúvida para nós, que dentro dentro da nossa vida, da nova roupagem, às vezes a gente pode achar que tem alguma coisa um pouco apertado, alguma coisa que está um pouco mais difícil, que a gente precisa se adequar melhor, que a gente precisa fazer morrer mais isso aqui que eu não tinha matado ainda. Sim, verdade, temos as nossas lutas dentro. Mas as lutas não é se isso é real ou se isso é mentira. Nós não caímos no liberalismo teológico. Nós não ficamos, como posso dizer assim, nós não ficamos em dúvida sobre o que está aqui. Nós não ficamos em dúvida sobre se isso aqui vai ser real para mim ou não. Será que isso aqui é fora de contexto? Será que isso aqui é desatualizado? Isso não. Não é isso que o apóstolo está dizendo. O que ele está dizendo para nós é que nós já se despirmos do velho homem. E se nós se despirmos, nós temos que fazer morrer todas as coisas que tem desse velho homem, porque de nada presta. E a nova roupagem vai fazer em nós se posicionar sim, mas que as pessoas enxergam na gente essa diferença. Então, essa que o comentarista coloca aqui, a resposta é a renovação, o seu comportamento importa, é que esse comportamento vai ditar o que as pessoas pensam ou não de nós. Então, por isso que eu sempre comento nas aulas, assim, se a pessoa chega em você e conversa com você um dia, 2 dias, e ela precisa de 3 meses de amizade com você pra falar pra você, nossa, achei que você era outra pessoa. Talvez o seu testemunho esteja um pouquinho desalinhado. Não tô dizendo que a pessoa tem que olhar pra você e entender, meu Deus, a gente não espera, o evangelho é loucura mesmo pra alguns. Mas o que nós precisamos entender é que, ao mínimo contato conosco, o nosso comportamento, o nosso testemunho tem que gritar. O nosso testemunho tem que ser tão real, o nosso testemunho tem que ser tão verdadeiro, de que as pessoas se impactam. Elas sentem um impacto daquilo, porque é tão diferente da maneira como elas vivem. Ah, então nós somos separados? A Bíblia diz que nós somos separados. Ah, então nós somos diferentões, nós somos santos. A Bíblia diz que nós somos santos. Lutero vai dizer que é a incógnita, né, ou o paradoxo do crente, que nós somos pecadores e justos ao mesmo tempo. A ideia é, a nova roupagem é sobre alguém, não é sobre nós. A nova roupagem é alguém entregando a nós uma roupa perfeita, em bom estado, onde qualquer lugar que nós chegarmos com essa roupa, nós vamos ser vistos, feita a diferença. E muitas das vezes esse ser visto é ser visto da maneira errada. De a pessoa olhar e falar, não, isso aqui está muito longe de como a gente vive. Essa roupa aqui não. Não é para esse evento essa roupa. Essa roupa aqui não é para esse casamento. Essa roupa aqui não é, então não é lugar para mim. Porque lugar para mim é onde o caráter de Cristo é aceito. Porque lá eu posso fazer a diferença. Então se o caráter de Cristo, ou seja, a maneira como eu sou, com essa nova roupa, não serve para certo ciclo de amizade, ali você não vai estar. Ali o seu aluno não vai estar, né, professor? Então a gente finaliza com a conclusão, depois de toda essa explanação, principalmente sobre essa ideia de tirar o velho homem e colocar o novo homem, ou a ideia de colocar a nova roupagem, nós terminamos com a conclusão que é: ter uma natureza, a nova vida em Cristo Jesus, não é somente um dia. Quer dizer, não é somente um privilégio, mas também uma responsabilidade. Se Deus, por sua infinita misericórdia, preparou para nós um reino de paz, também pede que já, hoje, apresentemos os frutos desse reino. Estamos com roupas novas, vestidos nesse grande evento da nova criação de Deus. Portanto, precisamos nos comportar de forma digna, que faça jus à nova roupa que recebemos. Fique tranquilo, é Deus quem nos ajuda nesse processo. Então, professor, por que você leva para os seus alunos essa importância de entender, eu sei que é pesado, mas de entender que eles não têm nada que preste dentro deles, a não ser que seja Cristo que enxertou ali. Se eles não entenderem isso, eles vão sempre achar que a gente tem eles podem ter alguns tipos de devaneios
pensando que eles têm algo bom para apresentar, algo bom, e tudo que eles vão ter de bom vem de Jesus Cristo. Então, que vocês, professores, consigam passar isso para os seus alunos, consigam conversar com eles. Procure exemplos que ajudem mais o seu contexto. A gente sempre fala aqui que cada igreja é um contexto, cada igreja local é um contexto. Então, a minha igreja, eu sou do Guarani, do Vila Guarani, a minha igreja é um contexto totalmente diferente, por exemplo, do Maitá, que fica 5 ruas para cima. Então são contextos diferentes. Então analise o que está sendo passado e crie exemplos, veja os seus alunos para o seu contexto e assim você consiga ajudá-los. Ok, professor? Eu agradeço pelo privilégio de estar com vocês em mais uma aula. Uma ótima aula para vocês. Que Deus abençoe.